Em quase todas as obras, o universo ou multiverso é criado por algum tipo de entidade muito antiga e poderosa, algo que sempre antecede toda a criação e que beira a onipotência. E no caso da DC, existem várias entidades antigas ao extremo, e é exatamente sobre elas que eu vou falar nesse vídeo. E para conhecer um pouco mais sobre as entidades que são até anteriores às manifestações da presença, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. E galera, nesse vídeo eu vou me focar mais nas entidades ou seres que são praticamente entidades. E vou começar dos mais antigos até os mais recentes. E em breve eu trarei outro vídeo falando sobre as raças ou espécies mais antigas, até chegar ao ser humano. E então se inscreva no canal para receber esses vídeos e se gostar cogite deixar um like, porque ajuda demais. Mas dito isso, vamos ao vídeo. E como eu disse, eu vou começar com o possível mais antigo ser do multiverso, que é a Pralaya. A Pralaya é a personificação do nada, do vazio. Ela é um vazio puro, por mais que isso possa parecer contraditório e paradoxal. E como vocês devem imaginar, antes de qualquer coisa existir, tudo que havia era o vazio, ou o nada, que no caso é a própria Pralaya. E portanto, ela veio antes da criação e do Criador. E quando eu falo do Criador, eu me refiro à presença. E esse nada, esse vazio que é a Pralaya, é a fonte na qual tudo surgiu e para onde todas as coisas irão retornar. E em uma citação muito interessante da própria Pralaya, ela disse que ela é a escuridão que antecede a luz da criação. E é por isso que muita gente se pergunta se a Pralaya é a grande escuridão, ou a grande besta do mal. Só que esse não é o caso. A grande escuridão, ou a grande besta do mal, e a luz da presença são polos opostos, como se fosse o positivo e o negativo, o yin e o yang. E já a Pralaya seria o neutro, algo sem polaridade, sem característica, algo que não é bom e nem mal, nem sagrado e nem corrompido. Então é completamente diferente da grande escuridão. Só que o grande problema da Pralaya é que após os Novos 52, ela nunca mais foi citada, e parte da sua função foi atribuída à grande escuridão. E por isso talvez ela não exista mais no cânone da DC. Mas se ela existir, o título de mais velha certamente vai para ela. Mas caso ela não exista, o título vai para a segunda entidade que eu vou comentar, que é a grande besta do mal ou a grande escuridão. Antigamente, nós achávamos que o que tinha vindo antes de tudo era o Overvoid, aquela folha em branco que contém tudo. E teoricamente essa folha em branco, essa luz, seria o início de tudo. E se você quiser saber mais sobre o Overvoid e sobre a Pralaya, saiba que eu já tenho um vídeo sobre os dois aqui no canal. Vale a pena conferir. Mas galera, atualmente nós sabemos que havia uma coisa antes desse Overvoid, antes da luz da criação. E no caso eram as trevas, ou a grande escuridão, ou a grande besta do mal. E sabemos também que a luz nasceu e cresceu dessa escuridão, que é bem mais antiga do que ela. E que depois de muito tempo e devido a esse crescimento, a luz eventualmente superou a escuridão. Também sabemos que o multiverso nasceu e se desenvolveu no meio da batalha entre a luz e a escuridão, no meio de um puxa e empurra entre esses dois. Mas o importante aqui é saber que a escuridão veio antes do Overvoid, e também é importante entender o que é esse Overvoid. E segundo seu próprio criador, essa folha em branco é Deus e é a fonte. No caso, aquilo que está para trás da muralha da fonte. E portanto, a grande escuridão aparentemente é mais antiga do que Deus. E então, se você não considerar a Pralaya, esse é o ser mais antigo da DC. E o possível terceiro ser mais antigo é a presença. E eu digo possível porque não dá para ter certeza. A presença é um ser completamente enigmático que já foi referida como Deus e também como a mão do escritor. E nesse caso, se ele fosse a mão do escritor, ele seria anterior a Pralaya e a grande besta do mal, já que a mão do escritor foi quem criou essas entidades.
Mas por outro lado, em alguns outros casos, a mão do escritor é associada a outros seres, e também a presença já disse para o Lúcifer que alguém a criou. Mas é importante lembrar que o Overvoid, que supostamente é Deus, veio depois da grande besta do mal. Mas a dúvida que fica é o seguinte: seria a presença um aspecto ou uma manifestação do Overvoid, ou é o contrário? Se o Overvoid for uma manifestação da presença, ela é mais antiga do que ele. E nesse caso, não temos como saber o quão antiga é a presença. Mas ao que tudo indica, a presença é apenas uma forma na qual o Overvoid se manifesta. E então, por via das dúvidas, a presença ficará nessa posição. Só que existem muitos mistérios envolvidos e muitas contradições. Mas logo após esses três seres existirem, os Juízes da Fonte foram criados. E essas são entidades muito antigas e ainda consideradas entidades primordiais do multiverso. E dentre esses seres da fonte, nós temos o Cosmic Raptor e a Perpétua, entre vários outros. E é exatamente aqui que começa a história do multiverso em si, pois até agora nada de concreto existia. E é nesse momento que a primeira criação se inicia, e a encarregada disso tudo foi a Perpétua. Só que a Perpétua fez o seu multiverso com forças e energias que não devia. E para sua infelicidade, ela foi dedurada pelos seus filhos e acabou selada. E como ficou óbvio, os seres mais velhos depois da Perpétua foram seus filhos. No caso, o Mar-Novu, Mobius e Alpheus, que são o Monitor, o Anti-Monitor e o Forjador de Mundos respectivamente. E a Perpétua, merdeira do jeito que é, não parou por aí. E também criou uma espécie chamada Predadores Alpha, que era a junção de seres humanos e marcianos daquela criação dela. Mas esses seres também foram selados junto com a Perpétua. Mas vale saber que os tais Predadores Alphas também são anteriores ao nosso universo. E só após toda essa saga da Perpétua, o novo multiverso passou a ser criado. E dependendo da era em questão, a presença criou seus primeiros experimentos, que depois viriam a se chamar os Três Primeiros Caídos. E pouco tempo depois, a mesma presença criou seus principais filhos, no caso o Miguel Demiurgos, o Samael, que viria a se chamar Lúcifer, e o Gabriel. E esses três foram os responsáveis em grande parte por toda a criação regular, por criar todo o multiverso que nós conhecemos. E após eles, vários outros anjos vieram também. E nesse ponto, o multiverso está criado. E galera, vale ressaltar que eu fiz uma linha do tempo única, não considerando aquele monte de crises, pois se eu considerasse tudo, seria quase impossível determinar a idade de seres com uma boa precisão. E então, tudo que eu fiz foi criar um esquema para facilitar o entendimento. Mas saiba que uma análise geral seria muito mais complexa. E outra coisa importante a se destacar é que o Miguel e o Lúcifer não são originários da DC, mas sim foram fundidos a esse universo. E no universo deles, e em suas histórias, eles foram os primeiros a serem criados. Mas como, segundo a própria DC, a criação do Miguel e do Lúcifer foi posterior à da Perpétua, eles ficam nessa posição, e são considerados mais novos. Mas saiba que isso também é discutível. E também eu estou desconsiderando a possibilidade do Lúcifer ser parte da grande besta do mal, pois isso mudaria tudo. E eu dei esses exemplos só para você ver o quão complicada é essa parte cronológica da DC. Mas de forma bem resumida é isso. E no próximo vídeo eu vou partir do local que eu parei nesse vídeo. Então mantenha em mente que os arcanjos criaram o multiverso, e as primeiras raças começam a aparecer. E por isso, no próximo lançamento, teremos a história dos Malthusianos, dos Lordes da Magia, entre várias outras espécies, até finalmente chegar aos primeiros humanos. E para não perder essa viagem pelo tempo e espaço da DC, se inscreva no canal e deixe um like se gostou do vídeo, porque isso ajuda demais. Ah, e também ative o sininho para receber as notificações. Conto demais com o apoio de todos e até a próxima!